O que eu vou falar hoje aqui pra você é um assunto que bota medo. A maioria do pessoal vai errar esse assunto na prova, porque tem medo, mas que não é difícil. Principalmente nas provas de revalidação. Eles não costumam aprofundar muito nesse assunto. Eles cobram basicamente as mesmas coisas. E hoje, o assunto que eu vou falar, você já deve ter visto no título aí da live, é sobre valvulopatias. Valvulopatias, basicamente é o quê? É um problema em uma válvula. Pô, legal, o nome já diz isso, né, pra você, cara? Não precisava me dizer isso. Mas calma aí. É um problema em uma válvula. E quais problemas pode ter uma válvula cardíaca? Já pensou nisso? Que tipo de problema pode ter uma válvula cardíaca? Pô, cara, tem um monte. Tem válvula que nasce grudada, tem válvula que tá prolapsada. Um monte de problema. Mas o que você tem que saber é que nós podemos resumir em 2 problemões. Ou essas válvulas não vão estar abrindo direito, ou essas válvulas não vão estar fechando direito. Se elas não estiverem abrindo, a gente fala que tem uma estenose valvar. Se elas não estiverem fechando, a gente fala que tem uma insuficiência valvar. Olha só. Já pegou um monte de conhecimento aqui só para você saber disso, que isso daí já confunde grande parte das pessoas. E para você começar a entender agora o contexto dessas valvulopatias, que não abre, que não fecha, você tem que saber o que as provas cobram, porque não adianta você se aprofundar em tratamento de valvulopatias, sendo que é uma coisa que cai muito pouco. O que elas vão perguntar para você, o que todas as bancas de revalidação gostam, é que você identifique o sopro que está naquele paciente. Então ela vai te dar uma característica de um sopro e vai te perguntar: ô amigo, que valvulopatia que é essa? A grande maioria das vezes vão ser questões assim. E você tem que conhecer então as características do sopro e saber fazer essa identificação. Então, eu já vou para um tererê da aprovação, porque você sabe que quando eu tomo o tererê da aprovação é porque vai cair na sua prova. Porque isso aqui, cara, vem comigo, porque isso aqui você tem que ter atenção máxima. Isso aqui é a base para você entender tudo que eu vou falar nessa aula hoje. Quando nós falamos de um sopro cardíaco, basicamente nós estamos escutando com um estetoscópio que o sangue está tropeçando. O sangue tropeça? Nossa, calma, é só uma maneira de dizer. Mas imagina que o sangue está tropeçando, cara. E aí ele tropeça e ó, ele turbilhona. Então o sangue tá indo lá, ó, numa filinha. De repente, ele tropeça. E quando ele tropeça, ele, ó, vai virando cambalhota, ele turbilhona, cara. Esse momento do turbilhonamento é o que nós chamamos, que nós escutamos, que é o sopro cardíaco. Então você escutou um sopro cardíaco, pô, o sangue tá tropeçando. Já pensa assim, o sangue tá tropeçando naquele momento. E quando que o sangue tá mais propenso a tropeçar? Quando ele está passando por locais onde estão muito estreitos, ou quando ele está correndo muito rápido. Quando que ele vai estar correndo muito rápido? Quando ele está muito leve. Anemia, por exemplo, você já escutou falar que a anemia tem sopro cardíaco? Sem nenhuma normalidade cardíaca pode ter sopro. Porque o sangue está correndo muito rápido. Ele está correndo tão rápido que ele tropeça e gera turbilhonamento. E o outro motivo que eu falei para vocês é porque quando está muito estreito os locais que ele vai passar. E uma dessas causas são as valvulopatias. Que é quando as válvulas não abrem direito ou não fecham direito. Estenose e insuficiência valvular. Olha só o que você já pegou aqui, cara. Você já sabe por que causa um sopro cardíaco. Você está entendendo o porquê que a gente escuta isso quando a gente põe o estetoscópio lá no peito do paciente. E agora, como que a gente faz essa identificação? Aqui a gente tem que partir um pouco para a fisiologia do coração, mas é bem tranquilo. Você tem que saber os batimentos cardíacos. Primeiro a gente tem a B1, que é o primeiro batimento. Aqui você tem que lembrar quais válvulas estão abertas e quais válvulas estão fechadas. Então B1. Pô, B1 é sístole, né? A gente está jogando sangue do coração para o corpo. Quais válvulas têm que estar abertas e quais têm que estar fechadas? 5 segundos para você pensar.
É isso aí, hein? Eu vi você respondendo aí. Se a gente tá jogando sangue dos ventrículos pro corpo, a válvula aórtica e pulmonar tem que estar abertas. E as válvulas atrioventriculares, que é a tricúspide e mitral, tem que estar, ó, fechadas. Já durante B2, a gente tá falando de diástole cardíaca. Na diástole cardíaca, a gente tem que estar o quê? Com o coração enchendo de sangue. Então, os ventrículos estão recebendo sangue. Nesse momento, as válvulas aí aórtica e pulmonar vão estar fechadas, porque a gente não quer que saia sangue pro corpo. Já as válvulas tricúspide e mitral estão abertas. Olha aí. Tranquilo até aí. Então já entendemos a fisiologia do ciclo cardíaco, mas ainda não chegamos em como que eu vou descobrir que sopro está causando cada valvulopatia, concorda? Mas é aqui que a gente vai juntar tudo e você vai ver que vai ficar fácil. Eu falei que as válvulas podem não fechar, não abrir, né? Ou fechar de forma correta, certo? Isso mesmo. E isso vai gerar o quê? Um ambiente estreito para o sangue percorrer que vai fazer o sopro, o turbilhonamento sanguíneo. Isso daí tranquilo. E agora, juntando com a fisiologia cardíaca, você consegue perceber em qual momento a válvula deveria estar fechada ou aberta. E a partir disso você vê, opa, se ela devia estar aberta, ela não está abrindo direito. Então isso daí é uma estenose, ela está causando um sopro quando ela deveria estar aberta. Isso nos mostra que essa válvula não está abrindo de forma correta. Então isso é o quê? Uma estenose. Se você escutar o sopro em um momento que essa válvula deveria estar fechada, isso nos diz que essa válvula não está fechando direito. E isso a gente chama de insuficiência valvular. Se você colocar isso em prática, você define qualquer valvulopatia em qualquer foco auscultatório. Porque os mestres de semiologia, inclusive, nos ajudaram nisso aqui. Eles colocaram o nome dos focos auscultatórios com o nome das válvulas que a gente está escutando. Foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspídeo e foco mitral. Se você está no foco aórtico, você está escutando principalmente a válvula aórtica. Foco pulmonar, a válvula pulmonar. Foco tricuspídeo, válvula tricuspídea. E foco mitral. E tem o foco acessório de Erbe, né, que fica aqui no meinho. Esse daí também é válvula aórtica, mas não costuma aparecer tanto. Então até aí, matamos, né, pessoal? Matamos isso aqui. Muita atenção. Revisa isso na sua cabeça agora, porque eu vou dar um exemplo para facilitar o nosso entendimento. E eu vou dar um exemplo de questão que cai na sua prova. Um paciente chega para você e fala: doutor, vim consultar, tô de boa, não tenho nada. E aí você vai fazer o exame cardiovascular dele e você vai escutar em ápice cardíaco um sopro no foco no ápice cardíaco, um sopro diastólico. Meu Deus, mas eu falei totalmente diferente de como eu expliquei para vocês, concordam? E eu falei para confundir realmente. Porque algumas vezes as bancas gostam de confundir nos termos que elas vão utilizar. E um dos termos que elas mais confundem é nisso. Em base cardíaca e ápice cardíaco. Lembra? O coração é uma pirâmide invertida. A base dele fica em cima. Então, se ela está falando base cardíaca, é ou o foco pulmonar ou o foco aórtico. Se ela está falando o ápice cardíaco, é o foco mitral. Porque o foco tricuspídeo fica mais aqui, mais perto da região paraesternal. Então, sempre associa o ápice mais as válvulas atrioventriculares. E a base do coração mais as válvulas aórtico e pulmonar. Outro ponto aí que eles podem confundir. Em vez de falar só o diastólico que eu coloquei, eles colocam um sopro mesodiastólico, um sopro telediastólico. Cara, isso aqui na prova de revalidação, você não tem que dar muita importância. O que importa é se é diástole ou sístole. Isso aqui tá mais para te confundir. Tem algumas questões que aparecem, que eles aprofundam muito isso, na prova de revalidação não aparece assim tão aprofundado. Eles não costumam aprofundar tanto nisso aí. Mas agora, saber em sístole e diástole, sim, você tem que saber. Mas voltando para o nosso paciente. Então, ele está no ápice cardíaco, o sopro dele. Opa, ápice a gente já pensa que foco mitral, principalmente. Está lá na pontinha do coração, pirâmide invertida, hein? Então, no ápice cardíaco, ele está com sopro.
e é em fase diastólica. Eu vou dar um tempo para você pensar. Que tipo de valvulopatia nós estamos falando neste momento? Pensa aí, eu vou até abrir o chat que eu quero ver a resposta de vocês. Ativar comentários. Vou aproveitar que hoje é uma live mais curtinha, que eu quero ver o que vocês vão comentar sobre isso. Que valvulopatia eu estou falando nesse caso? Aplica os passos que eu citei no começo que vocês vão acertar facilmente. Vamos lá, quem vai me responder? Vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma tomada de tererê comigo quando a gente se encontrar, a gente toma um tererê. Elisete falou mitral tricuspídeo. Isso mesmo. É no foco mitral. Eu já te dei essa informação, é no foco mitral. Mas eu quero saber o que está acontecendo com essa válvula mitral para estar gerando esse sopro. Ela ou não está abrindo ou não está fechando direito, cara. É um dos dois. Então é 50% de chance. Quais que você acha que não está acontecendo? Vai lá. Quem acertar ganha um tererê, hein? Não é uma garrafa de tererê, é só uma tomada de tererê. Elisete falou insuficiência mitral. Será? Quer ver como não é difícil? Eu vou fazer o processo com vocês. Eu vou desativar os comentários porque tira a atenção. Depois eu ativo de novo. Olha isso aqui. Você tá com um paciente e ele tá com um sopro no foco mitral em fase diastólica. Como que você vai pensar aqui? A válvula que você já está escutando, eu já te disse, é o foco mitral. Agora, você tem que imaginar que a partir da fase do ciclo cardíaco, essa válvula deveria estar aberta ou fechada. Diástole é o quê? Diástole a gente está enchendo de sangue os ventrículos. Se a gente está enchendo de sangue os ventrículos, como que devem estar as válvulas atrioventriculares? Abertas, concordam? E se a gente está escutando, então, em uma fase que essa válvula deveria estar aberta, um sopro, isso quer dizer que essa válvula ela não está abrindo de forma correta. A isso nós damos o nome de estenose valvular. Então, neste caso aqui, a gente teria uma estenose mitral. Então, um sopro em foco mitral durante a diástole é igual a uma estenose mitral. Quer fazer para outra? Vamos então para o foco aórtico. Então você escuta um sopro em foco aórtico durante a sístole agora. Faz o mesmo exercício. Na sístole, a válvula aórtica tem que estar aberta ou fechada. Aberta! Na sístole a gente está jogando sangue do coração para o corpo, então a válvula aórtica pulmonar tem que estar aberta. Então a aórtica está aberta. Se nós estamos escutando um sopro em uma fase onde essa válvula deveria estar aberta, isso nos indica que essa válvula não está abrindo de forma correta. Se ela não está abrindo, a gente tem o quê? Uma estenose aórtica. Olha aí. Você pode fazer isso para todas as válvulas, para todos os sopros, que você vai acertar qual valvulopatia você está à frente. Agora nós temos um sopro em fase diastólica no foco pulmonar. Pô, na diástole, como que tem que estar a válvula pulmonar? Tem que estar fechada. Se ela não está fechando direito, está gerando sopro. Então temos uma insuficiência pulmonar. Olha só como é tranquilo isso aí. Então você identificar qual é o foco que está tendo esse sopro, qual valvulopatia a partir do sopro, é um dos pontos que mais aparece nas suas provas. De longe é o que mais aparece e que você tem que saber. E não é nada complicado. É só você seguir esse raciocínio que eu te falei, conhecer um pouco do ciclo cardíaco e pronto, a questão é tua. Você vai entender isso principalmente quando você vê questões que a banca vai colocar para você lá qual valvulopatia é, como o teu gabarito, e vai colocar um tratamento super complicado do lado. Mas você não precisa nem saber o tratamento, cara. Por quê? Porque só você sabendo qual valvulopatia é, você já mata a questão, só tem aquela alternativa. Esse aqui é outro macete, de você saber trabalhar com as alternativas. Você tem que saber fazer isso para acertar a questão do revalida.
Quando eu fiz a minha prova, cara, teve umas 4, 5 questões que eu não sabia nem do que a banca estava falando. Eu fui eliminando as alternativas e acertei. Quando eu fiz a prova, tinha uma questão de uma arraia lá, que era uma população indígena, que fizeram uma barragem, algo do tipo. E qual acidente aumentaria de risco? Eu falei, caramba, cara, você fez uma barragem, aumentou o nível da água. Então cobra não tem nada a ver. E eu fui eliminando. E aí eu cheguei na raia na minha resposta e acertei a questão. Então você tem que saber trabalhar com as alternativas. Isso aqui é manha de prova, cara. Você só vai adquirir isso quanto mais questões você fizer. E aí, entenderam como você vai identificar qual tipo de valvulopatia a gente está frente ali só pelo sopro? Esse aqui é o ponto mais importante, cara. Isso aqui você tem que conhecer. Inclusive eu vou tomar até um tererê da aprovação, vocês darem uma respirada, e a gente já segue. Agora só uns pontinhos extras aí, que pode vir a aparecer, mas no cerne aí de valvulopatias o que mais cai é isso que eu falei até agora. Pra gente completar. A gente já falou então como a gente vai escutar cada valvulopatia. Mas tem alguns casos onde a gente não está escutando bem esse sopro. Ele está muito baixinho. E daí a gente tem manobras que podem aumentar esse sopro ou diminuir o volume desse sopro. As que aumentam o volume do sopro geralmente são manobras que aumentam o fluxo sanguíneo para o coração. Por exemplo, a posição de cócoras. Se você ficar de cócoras, você está pressionando os vasos da perna e aumenta o retorno venoso cardíaco. Então, geralmente, hein, não é em todos, a gente já vai falar da exceção, isso daí aumenta o sopro cardíaco. Já uma manobra de valsalva, por exemplo, você fala para o paciente fazer uma valsalva, fazer força, a gente está aumentando a pós-carga, está aumentando a pressão, ou seja, isso daí diminui a velocidade do fluxo sanguíneo dentro do coração. Então, essas manobras, geralmente, diminuem o sopro. Olha só que interessante. Por quê? Porque diminui o fluxo de sangue, diminui o sopro. O sangue não tropeça mais. E aí, na maioria das válvulas acontece isso, das valvulopatias. Mas a gente tem exceções. E quando tem exceções, é o que gosta de aparecer. E as duas exceções aqui, uma é uma valvulopatia em específico, que é o prolapso de válvula mitral, que causa uma insuficiência mitral. Então, uma das causas da insuficiência mitral é o prolapso de válvula mitral, e o outro é a miocardiopatia hipertrófica. E nelas ocorre exatamente o contrário. Olha só. Por que será? Manobras que aumentam o fluxo sanguíneo para o coração acabam diminuindo o sopro nessas duas valvulopatias, não, né? Uma valvulopatia e outro é um problema mais do músculo cardíaco. Mas que a gente vai colocar junto aqui. E manobras que diminuem o fluxo sanguíneo do coração, eles acabam aumentando o sopro nesses pacientes. Olha só que interessante. Por que é totalmente o contrário isso aqui? Não tem lógica. Tem sim. Quer ver? Vou mostrar para você. Pensa assim. Primeiro vamos pensar na insuficiência mitral por prolapso de válvula mitral. Um prolapso, pô, cara, você já viu falar de prolapso? Tem prolapso de tudo quanto é tipo. Um prolapso é basicamente uma coisa que saiu do lugar, ela fica meio frouxa. Então imagina lá a válvula mitral lá, insuficiência mitral, tá prolapsada, ela tá frouxa. Ela tá aqui, ó, a parede do coração, ela ficava aqui. Ela tá frouxona, ó, ela tá assim a válvula mitral, cara. Essa aqui é o prolapso da válvula mitral. E aí, por que o sopro diminui quando nós aumentamos o fluxo sanguíneo? Imagina que você está aumentando a quantidade de sangue aqui, está aumentando a pressão aqui nessa válvula prolapsada. Como você vai aumentando a pressão, o que vai acontecer? Uma hora você vai grudar a válvula e ela vai ficar na posição que ela deveria estar. Então, o sopro é diminuído com o aumento de fluxo sanguíneo. Já no caso da miocardiopatia hipertrófica, o que acontece? Essa hipertrofia cardíaca ocorre geralmente ali na saída do ventrículo esquerdo. Então, bem na saída do... Ó, esse aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é a saída dele. Essa aqui seria uma saída normal, tá? Imagina aí, tem uma boa imaginação. Quando a gente tem o miocardiopatia hipertrófica, acontece uma estenose na saída dele. Ó, tá estenosado, cara. Tá estenosado, tá vendo? Ó, um buraquinho pequenininho. O que acontece? O sangue vai passar por ali, ele tropeça e tem o sopro. Então esse daqui é o sopro da miocardiopatia hipertrófica. Agora imagine isso aqui como se fosse um balão. E a gente vai enchendo de água. Tá enchendo o balão. Tá enchendo o balão.
que está acontecendo com a estenose que nós tínhamos aqui? Ela está aumentando, cara. Veja só que o diâmetro que antes era pequeno agora está maior. Então, quanto mais fluxo sanguíneo, quanto mais sangue chega no coração, o sopro também vai ser menor, porque o tamanho aqui da estenose ela vai aumentando. Então, o espaço para o sangue passar fica maior, e aí não temos sopro. Então, esses dois casos, prolapso de válvula mitral, que gera uma insuficiência mitral, e a miocardiopatia hipertrófica, são duas exceções a essa regra das manobras que eu falei para você. Nessas duas patologias, manobras que aumentam o retorno sanguíneo para o coração acabam diminuindo o sopro. Vocês já entenderam por quê, né? Na valvulopatia mitral, no prolapso, é porque vai grudar a válvula ali, basicamente. E na miocardiopatia hipertrófica, porque vai inflando o balão. E aí vai separando as paredes, assim, diminuindo, aumentando, né, a área de estenose ali, e aí o sangue não tropeça mais. E as manobras que diminuem o retorno venoso para o coração, que no geral, nas outras valvulopatias, acabam diminuindo o sopro também, que nós temos menos sangue, é menos chance do coração tropeçar, não é? Mas nessas duas, não. Nessas duas, como nós vimos, acabamos aumentando o sopro. Então guarda isso, que é clássico, clássico, clássico. Pegadinha de prova isso daí. E agora, por último, a gente vai entrar um pouquinho em cada valvulopatia em específico. Mas antes, eu vou tomar mais um tererezinho da aprovação. Minha garganta tá seca já. E aí, galera, estão entendendo? Eu vou ativar os comentários de novo. Como eu falei, hoje é uma live mais tranquilinha. Quero que vocês falem, se tiverem com alguma dúvida até aqui. Agora é só os pontinhos finais de cada valvulopatia, o que você tem que saber de cada valvulopatia. Entenderam? O mais importante aqui é você conseguir identificar qual valvulopatia é pelo sopro. Você sabendo isso, eu já estou tranquilo, porque você vai acertar a grande maioria das questões da tua prova. Tá tranquilo então, né, pessoal? Beleza. Então, respira, 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 respira. E vamos voltar. Desativei novamente. Agora vamos falar um pouquinho de cada valvulopatia, mas são só pontos específicos. Eu não quero que vocês saiam daqui cardiologistas, especialistas em valvulopatias. Isso aqui é um assunto muito complicado. É um assunto difícil, cara, a valvulopatia. Se você for se especificar muito, se você for muito a fundo nele. Mas os pontos que caem na prova de revalidação não são tão difíceis assim. Então, a primeira valvulopatia que eu quero que você tenha atenção é a estenose mitral. A principal causa no Brasil é a cardiopatia reumática. Não pode esquecer disso. E aí, você tem que lembrar da hiperfonese de B1, estalido de abertura e o ruflar diastólico. Veja que o ruflar diastólico é um nome bonito que a gente dá, que você pode querer decorar, mas nada mais é do que o sopro durante a diástole no foco mitral. Então, se você lê lá, eu tenho um sopro mesosistólico, mesodiastólico, cara, é na diástole. Pensa dessa maneira que vai facilitar bastante na hora de você resolver as suas questões. Qual que é a diferença da estenose mitral? A estenose mitral ela é interessante porque ela gera problemas principalmente no átrio esquerdo e congestão pulmonar. O ventrículo esquerdo não é afetado. Olha só que interessante. Então ela gera os sintomas de congestão, que é de insuficiência cardíaca. A maioria das valvulopatias vai gerar sintomas de insuficiência cardíaca. Então você pode decorar isso como uma regra geral. Mas a estenose mitral em específico, ela não causa alterações no ventrículo esquerdo, e sim no átrio esquerdo. Olha só que interessante. Já na insuficiência mitral, cara, a insuficiência a válvula mitral não está fechando direito. Se ela não está fechando direito, está refluindo o sangue do ventrículo para o átrio. Também vai gerar sintomas de insuficiência cardíaca. Mas aqui, como o ventrículo tem que trabalhar mais, o que acontece? O ventrículo está alterado aqui. Olha só que interessante, hein? Então, a válvula não abre direito e na outra ela não fecha. Quando ela não abre direito, o ventrículo esquerdo não é afetado. Mas quando ela não fecha, ele é sim afetado. Olha só que interessante. E quando que nós vamos trocar? Quando que nós vamos medicar? Cara, você não precisa saber disso.
Guarda que nas valvulopatias graves a gente vai trocar. E quais que eu recomendo você saber? Eu recomendo você saber pelo menos da área da estenose mitral, que é menor do que 1,5 ali a área de estenose, aí já é uma valvulopatia grave, e da estenose aórtica, que é menor do que 1 centímetro. A gente já vai falar da estenose aórtica. Aí sim a gente vai trocar a válvula, mas no geral a gente vai usar aí os medicamentos que a gente usa para insuficiência cardíaca, vasodilatadores, diuréticos, beta-bloqueadores podemos utilizar. Então a gente vai usar medicações no geral para insuficiência cardíaca. A maioria dos casos que aparecem nas provas de revalidação são com tratamento medicamentoso. Mas como eu falei, só de você saber identificar qual valvulopatia é, você já vai acertar a maioria das questões. Então, falando já da mitral, estenose e insuficiência. Agora, a aórtica. A gente vai falar primeiro da estenose aórtica. E aqui eu quero que você lembre do sopro tipo, do pulso tipo parvus tardus. Isso aqui costuma aparecer. E as pessoas costumam confundir com o outro tipo de pulso que nós temos, que é lá da insuficiência aórtica, que é o pulso em martelo d'água. Então lembra, estenose é o pulso tipo parvus tardus, estenose aórtica. Insuficiência mitral é o pulso em martelo d'água. E aqui na estenose nós temos uma sintomatologia um pouco mais específica. E aí eu quero que você lembre da famosa ISA. Lembra da ISA? Que você conhecia quando você era pequeno, a ISA? Então a ISA, ela está aqui na estenose aórtica. Nós temos que saber a sintomatologia, que inclusive são critérios de mau prognóstico. Isso aqui cai muito. Então, ISA. Você vai lembrar de insuficiência cardíaca, que são os sintomas de insuficiência cardíaca, dispneia, ortopneia, congestão pulmonar, entre outros. Você vai lembrar, então, da síncope, que é o S de ISA, e A de angina. Isso aqui aparece na prova como um caso clínico. Paciente idoso refere um episódio de síncope, vem à consulta com um sopro sistólico em foco aórtico. Ou então nem fala de sopro, só fala, o paciente teve uma síncope, não teve motivo nenhum para essa síncope aí, não teve sintoma anterior, não teve nada, e veio consultar. Qual que é uma das coisas que você tem que investigar? A estenose aórtica, que é muito comum, a síncope principalmente, eles gostam de colocar nas suas provas. Então, valvulopatia associada à síncope, eu quero que você lembre de estenose aórtica. Isso aqui cai muito. Então lembra da estenose aórtica associada à síncope. Outro ponto que é importante também. Quanto maior a estenose, quanto menor, né, na verdade, a estenose, menor a passagem do sangue ali, ele vai tropeçar mais, concorda? Sim. Ele tropeçando mais, o sopro é maior. Então o sopro ele tende a aumentar conforme a área de estenose vai diminuindo. Então conforme vai se aproximando os bordes ali, o sopro tende a aumentar. Mas é aqui que vem a pegadinha para você. Um dos critérios de gravidade da estenose aórtica é quando nós não escutamos mais o sopro, quando ele está baixo. Sabe por quê? Porque quando as paredes vão se aproximando tanto, esse buraquinho para o sangue passar é tão pequeno, cara, que a gente quase nem escuta mais o sopro. Então o buraquinho fica tão pequeno que a gente não escuta mais e o sopro fica mais baixo. Então tome cuidado. Porque sim, conforme vai diminuindo, o sopro vai aumentando. Mas chega uma hora que esse buraquinho é tão pequenininho que em vez dele aumentar o sopro, ele vai diminuindo. Isso aqui é uma pegadinha que eles costumam colocar em alternativas. Eles colocam lá para você. Ah, mas estenose aórtica. Colocam o ISA certinho para você, os sintomas do ISA. E daí colocam para você que o sopro, quando ele está diminuindo, é o critério de gravidade. Cara, e é verdade isso aí. Quando ele está tão pequenininho, já não passa quase sangue para sair sopro dali. Então, cuidado com isso. Outra coisa que eu quero que você tenha cuidado na estenose aórtica. Tá vendo que eu tô me aprofundando bastante aqui. A válvula que mais cai no revalida é a mitral, com certeza. Mas o que mais cai da mitral é principalmente a identificação. Ou você falar que é a cardiopatia reumática que vai causar a estenose ou a insuficiência mitral. Agora, a aórtica, a válvula aórtica, quando aparece, ela gosta de aparecer esses casos clínicos e gosta de aparecer algumas peculiaridades. E outra peculiaridade que nós temos aqui é que os beta-bloqueadores não são indicados no tratamento da estenose aórtica. Olha só. Eu não falei que a gente ia usar mais ou menos as medicações do tratamento de insuficiência cardíaca? Sim, mas lembre-se, eu falei no geral, cara.
Aqui nós temos uma exceção. E o que acontece? Como nós já temos uma abertura ali do ventrículo esquerdo que já está problemática, já não sai muito sangue, o que vai acontecer se nós dermos um medicamento para esse paciente que vai fazer o coração contrair com menos força? A gente vai piorar o quadro do paciente. Então, na estenose aórtica, os beta-bloqueadores não estão indicados. Guarde essas informações de estenose aórtica e gosto de cobrar aí um pouquinho mais a fundo. Na insuficiência, é a famosa doença dos pulsos. Temos o pulso de Mussett, pulso de Miller. De Mussett é quando a cabeça da pessoa fica assim, ó. O de Miller, quando a úvula fica pulsando. De Quink, quando os capilares unguiais ficam pulsando. E aí, por último, nós temos o pulso em martelo d'água. Ou de Corrigan. Guarda esse nome, porque isso aqui confunde com a estenose aórtica, que é o parvus tardus. Então, estenose aórtica é o pulso parvus tardus. Já a insuficiência aórtica é o pulso em martelo d'água. Então, guarda isso, guarda alguns epônimos, como eu falei, o de Mussett é bom de guardar, o de Miller é bom de guardar e o de Quink é bom de guardar, que gostam de aparecer. Esses daí gostam de aparecer em alternativas, gostam de aparecer em enunciados e podem te dar pistas para o teu diagnóstico final. Mas, de longe, o que mais aparece é o pulso em martelo d'água de Corrigan, para você fazer a diferenciação com o parvus tardus. Então, guarda essas informações que nós temos aqui. Hoje eu passei para vocês aqui. Nas provas de revalidação, vou ser sincero, questões de valvulopatia, vocês vão acertar mais de 80% das questões só com isso aqui que eu passei para vocês. O resto vão ser questões bem difíceis, que você não tem que se preocupar tanto. Claro, é legal você saber, mas você não tem que se preocupar tanto como essas que eu passei para vocês aqui agora. Então eu vou abrir o chat, ver se vocês têm alguma dúvida. Chat aberto. Vocês têm alguma dúvida, mandem. Mandem agora ou calem-se para sempre. Não mentira, né? Vocês podem mandar no perfil aqui também, manda no privado. Podem mandar também no meu Instagram. Se vocês são alunos nossos, vocês podem mandar lá no Telegram também. Lá no chatzinho, lá vocês podem mandar que a gente vai responder para vocês. Charlotte, deixa salvo, por favor. Já tá salvo, tá? Já tá não, né? Mas eu vou compartilhar depois, tá? Então, hoje, o que nós aprendemos? Aprendemos a identificar qual valvulopatia nós estamos falando a partir do sopro. Não é? É isso aí, cara. E é o que mais cai na prova. E é como eu falei pra vocês, quando vocês forem resolver questões, vocês vão ver que a maioria vai colocar um sopro telediastólico, telesistólico, holosistólico, holodiastólico. Cara, isso aí quase não serve para você responder as questões. Tá mais ali para dar uma complicada nas questões. Nas do Revalida, isso daí não costuma ser tão importante. O que importa é você entender se é durante a sístole ou diástole. Isso sim você tem que entender para você ver o ciclo cardíaco e conseguir identificar qual valvulopatia a gente está falando. O ponto de Herb igual a aórtico, isso mesmo, foco acessório de Herb, tá? Que bom, Charlotte, fico feliz em ouvir isso. Ouvir não, né? Ler. Galera, nenhuma dúvida. Se vocês têm mais alguma dúvida, dá tempo de responder mais uma. A live vai ficar gravada? Vai sim. Vai ficar gravada aqui no perfil da Aristo. Tá? Eu vou compartilhar também lá com o meu perfil para ficar gravado nos dois, para ficar mais fácil de vocês acharem também. A hora que vocês quiserem, vocês podem assistir novamente. Principalmente aquela parte inicial. Se vocês precisarem, assistam, porque isso aqui é importantíssimo. Queria falar aí pra vocês, era pra ser ontem a nossa live, não deu. Pra quem viu aí que a gente remarcou. Eu passei mal ontem, passei muito, muito mal ontem. E aí eu não ia conseguir fazer a live pra vocês. Eu tava muito mal mesmo. E aí eu decidi remarcar pra fazer uma apresentação legal, né? Não adianta eu vir aqui com cara de morto, assim, e fazer uma live sem graça pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro esse assunto pra vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu agradeço aí todos os elogios. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar para esse Instagram aqui, manda lá. Manda também no meu Instagram, Dr. Matheus Melo, com 2 O no final, tá? E Matheus com TH. Pode mandar no meu Instagram.
pode mandar no Instagram da Aristos. Se é nosso aluno, manda lá no Telegram. Manda pro seu mentor, manda no fórum também que a gente responde. Cara, a gente responde aonde for a tua dúvida. Então, não fique com dúvida. Mandem ela para nós. A gente vai sanar ela para vocês conseguirem aí chegar na prova de revalidação e olhar para ela assim e dar risadinha, sabe? Você chega assim, olha aquela questãozinha e fala, isso aqui, fiz 10 igual, cara. Eu fiz 10 igual lá na minha plataforma, meu amigo. Vocês vão ver que isso vai acontecer uma hora. Eu conto, né, para as pessoas que eu fiz antes de fazer a minha prova do Revalida, foram 28 ou 29 mil questões, galera. 28 ou 29 mil questões eu fiz, hein? Durante, acho que foi 10, 12 meses. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá na prova do Revalida, tinha questões que eu ia fazer, e eu olhava e falei, cara, mas eu já fiz essa questão. Eu já fiz essa questão, cara. Uma questão igual. Questões da USP, idênticas à prova do Revalida. Questões do SUS-SP, idênticas. Os caras pegaram o mesmo partograma. Eu fiz já uma live, né, pra vocês. Semana que vem nós temos outra live de metodologia. Mas eu fiz uma live já de metodologia e eu coloquei uma questão do lado da outra, assim, ó, o mesmo partograma, eles pegaram da prova da USP, do SUS-SP. Então é muito importante fazer o máximo de questões possíveis, porque isso vai te ajudar. Vai te ajudar. Beleza, galera? Então, se vemos na próxima e qualquer coisa é só vocês mandarem que a gente está à sua disposição.